A Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga atua em Guaxupé há 2 anos e meio. Quem a trouxe para a cidade foi o pastor Vanderlei, que hoje é o coordenador da igreja. Os cultos acontecem aos domingos, terças, quintas e sábados e participam aproximadamente 100 fiéis entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além dos cultos, a igreja desenvolve vários projetos. Um deles é a Escola Dominical, que acontece todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. A Escola Dominical tem como principal objetivo ensinar e estudar os mandamentos da Bíblia e todos os fiéis da igreja participam. Esse departamento de ensino existe desde 1890, mas só há alguns anos chegou ao Brasil e na Assembleia de Deus Ministérios do Ipiranga. Existe desde que a igreja começou a atuar em Guaxupé. Também aos domingos acontece após a escola dominical o evangelismo, onde os fiéis saem pelas ruas distribuindo panfletos e levando a palavra de Deus aos mais necessitados. O panfleto entregue é um convite para a pessoa participar do culto. O principal objetivo do evangelismo é levar a sociedade até a casa do Senhor e lhe mostrar a salvação. Às terças-feiras, acontece na sede da igreja o Círculo de Oração Coluna de Fogo, destinado às senhoras que fazem parte da igreja. No Círculo de Oração, que acontece das 19 às 20 horas, as 25 senhoras que participam do grupo ensaiam louvores e fazem apresentações nos cultos que acontecem à noite. Também na terça-feira, no mesmo horário, os esposos das senhoras participam do grupo chamado Varões, que são dos homens da igreja. O objetivo do grupo dos varões é o mesmo da Coluna de Fogo: ensinar louvores e apresentar nos cultos da noite. Desse grupo, participam 15 homens. As crianças também não ficam de fora. Elas participam no mesmo dia e no mesmo horário do grupo Sementinha de Cristo, com o mesmo objetivo. Elas ensaiam louvores e cantos e apresentam o culto, mas desse grupo participam crianças até 11 anos de idade. Já os adolescentes fazem parte do grupo de jovens guerreiros de Cristo, onde participam homens e mulheres solteiros com até 20 anos de idade. Os ensaios desse grupo começam aos domingos das 10h30 da manhã até o meio-dia. Assim como todos os grupos, eles ensaiam louvores e cantos de manhã e apresentam à noite no culto de domingo. No domingo à noite, acontece o tradicional culto da igreja, onde todos participam e os grupos fazem suas apresentações. O culto começa às 20 horas com o pastor Vanderlei, fazendo a abertura, e logo após, os grupos fazem as apresentações dos hinos e louvores gospel. Venha assistir comigo a mais um culto da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Instaladora Márcia Home Center. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir os preços e a qualidade que só a Instaladora Márcia lhe oferece. Tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens. Na Instaladora Márcia, você encontra também uma linha completa em pisos, revestimentos, luminárias, ventiladores, interruptores, tomadas, duchas, interfones, ferramentas e muito mais. Curta nossa fanpage e fique por dentro de todas as novidades e promoções. A Instaladora Márcia Home Center fica na Rua Alexandre Volta 142, no centro de Guaxupé. A paz do Senhor, louvado seja Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos em mais uma programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga. Meus amados irmãos, ouvintes, vocês que têm nos acompanhado através das Geminas, nós estamos falando sobre as igrejas da Ásia, ou seja, as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos estar falando sobre a segunda carta, à igreja de Esmirna. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para a gente estar lendo um texto no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2 e o versículo de número 8, aonde assim está escrito: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu é rico, e blasfêmias dos que dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás.
Não temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Meus queridos, nós vemos aqui neste texto o próprio Senhor falando com a igreja de Esmirna, dirigindo, como nós temos falado já nos outros programas, ao pastor daquela igreja, ao anjo daquela igreja, o líder, o responsável por aquele rebanho. Ele escrevendo, dizendo assim: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Vemos aqui Jesus falando que ele é o princípio e o fim de todas as coisas, que foi morto e reviveu. A Bíblia nos mostra que o Senhor morreu e ele ressuscitou e está vivo no nosso meio, nas nossas vidas. E diz a palavra, ele falando: eu sei as tuas obras. Deus falando para aquela igreja: eu conheço as suas obras. Eu sei que você está fazendo e o que você faz. Primeira coisa que nós devemos observar, meus queridos, que tudo está patente aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos do Senhor. A Bíblia nos mostra que nada fica encoberto diante dele. E ele conhece todas as obras, tudo aquilo que nós fazemos. Se fizermos alguma coisa oculto que ninguém vê, ele sabe, porque de Deus ninguém esconde nada. E ele mostrando a sua sabedoria e dizendo: eu sei, eu conheço todas as tuas obras. E ele diz mais: e tribulação e pobreza. Ele falou assim: eu sei as tuas obras, eu sei o que você está sofrendo, eu sei a luta que você está passando, eu conheço a tua vida, eu sei a tribulação, o momento difícil que vocês estão passando, eu sei, eu conheço. Deus sabe todas as coisas, e Ele sabe o momento em que você está vivendo, e eu tenho certeza que através desta palavra, o Senhor vai te visitar e te dar vitória naquilo que você precisa, porque Ele conhece todas as coisas. E Ele diz mais: eu sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza. Dizendo assim: eu sei a sua pobreza, eu conheço. Porque aqueles irmãos estavam passando dificuldades financeiras. Eles eram pobres, não tinham dinheiro. Estava passando aquela dificuldade. O Senhor falou assim: eu estou vendo a sua pobreza. Mas ele diz, entre parênteses o texto diz: mas tu é rico. Porque tem muita gente ensinando e falando que riqueza é sinônimo de bênção de Deus. Nem sempre. É claro que nós sabemos que o nosso Deus abençoa. Nós sabemos que Deus dá. Mas tem muita gente que é pobre. Aquela igreja era pobre. Aquele povo era pobre. E Deus diz: mas para mim vocês são ricos. Porque vocês têm feito as coisas que me agradam. Vocês têm feito algo que tem me agradado. Para mim vocês são ricos. Porque olha o contraste que ele mostra entre a igreja. Laodiceia era uma igreja financeiramente próspera, rica. Mas diante de Deus era uma igreja pobre. Aqui financeiramente esses irmãos, essa igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Mas diante de Deus era uma igreja rica. Porque Deus não mede a igreja nem o ser humano conforme os valores do mundo. Porque nos dizem que estamos vivendo, quem tem status, posição é valorizado. Mas Deus não quer saber e nem está interessado e nem preocupado com o que você tem, você possui. Deus quer saber quem você é.
Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz, e as blasfêmias dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Olhe bem o que a palavra está dizendo. As blasfêmias estavam blasfemando daqueles irmãos. E era alguém que ele diz aqui, os que dizem ser judeus e não são, são da sinagoga de Satanás. Às vezes acontecem tantas blasfêmias contra a tua vida, meu irmão. Às vezes pessoas estão contra você. E infelizmente, às vezes, dentro das próprias igrejas, estão pessoas se levantando contra a tua vida, blasfemando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, esquecendo da plenitude do Evangelho. Mas Deus diz aqui, sim, dizem ser, mas não são. São da sinagoga de Satanás, fazem a vontade do diabo. E Deus não se agrada disso, e ele diz mais, não temas das coisas que há de padecer. Deus estava confortando aquele povo, aquela igreja, dizendo, não temas, não tenha medo do que vocês vão padecer. Está vindo aí uma tribulação, vocês vão passar uma luta, o diabo vai lançar algum de vós na prisão, vocês vão passar uma tribulação de 10 dias. Mas eu quero dizer para vocês, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha a promessa que o Senhor faz. Seja fiel até a morte, que Ele promete recompensar. Ele falou, vou te dar a recompensa, a coroa da vida. Porque tem muita gente que começa fiel, mas não termina fiel. Deus está dizendo para sermos fiéis. Ser fiel até a morte. Você tem que terminar fiel à tua vida, tendo uma fidelidade com Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Deus falou assim, vocês vão passar uma tribulação, vai ser apenas 10 dias, mas resistam firmes, sejam fiéis, porque eu tenho recompensa para você. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, que Deus, Ele é poderoso para recompensar a tua fidelidade. O que Deus preocupa e Deus quer na igreja e no ser humano é que eles sejam fiéis a Ele. Porque quem é fiel pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Deus falou assim, vocês vão passar tribulação, eu estou com vocês e eu vou recompensar aquele que permanecer fiel. Porque tem muita gente nos dias de hoje que diz assim, eu estou passando uma tribulação, eu estou passando uma luta, e ele pega e quer abandonar o Senhor. Deus não conta, Deus não quer esse tipo de pessoa. O que Deus quer é que o homem seja fiel a Ele, independente da circunstância. Se você está passando tribulação ou não, você tem que ser fiel, permanecer fiel ao Senhor, porque Deus quer a tua fidelidade, e a tua fidelidade, Deus há de recompensar ela naquele dia. Às vezes muitas pessoas pegam dizendo assim, mas eu tenho sido fiel, mas olha a tribulação, as provações que eu tenho passado. Eu quero dizer para você, não abra mão da sua fidelidade, porque Deus está te vendo, e Ele está dizendo para você, não temas, porque Ele é na tua vida e Ele prometeu te abençoar a você. E Ele diz mais aqui ainda, eu vou te dar a coroa da vida. Entenda que o nosso prêmio, o nosso maior galardão, o prêmio pela nossa fidelidade, não está aqui nesta terra, está no céu, está na glória. E Deus prometeu dar, recompensar aquele que é fiel a Ele. Eu pergunto a você, você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido fiel a esta palavra? Você tem sido fiel aos mandamentos do Senhor? Ou você está apenas brincando de servir a Deus? Ou você está apenas brincando de estar dentro da igreja e achando que isto vai te levar você para o céu? Deus quer você sendo fiel a Ele, sendo fiel à palavra dEle. Aí Ele tem recompensa para a tua vida. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, quando ele começa já a prever a sua morte, vendo os instantes finais da sua vida, ele diz assim, eu combati o bom combate,
eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Olha o que ele estava dizendo, que ele permaneceu firme, fiel até o fim. Ele diz, e o Senhor me dará a coroa, não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, seja fiel ao Senhor, pois Ele quer recompensar a tua vida. Ele tem algo especial para você. Deus tem coisas grandes e abençoadas para você. Deus está falando para aquela igreja. O diabo vai se levantar. Ele vai colocar algum de vocês na prisão. Vai ser uma tribulação de 10 dias. Ou seja, a prova tem um tempo determinado. Não dura para sempre. Tem um tempo determinado. Eu quero dizer para você, como um profeta de Deus para a tua vida, esta tribulação, esta prova que você está passando, tem um tempo determinado, porque Deus vai te recompensar. Seja fiel, que Ele vai te recompensar. E Ele diz mais assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, ele prometeu, não receberá o dano da segunda morte. Todos nós, a não ser que Jesus venha buscar a sua igreja, vamos morrer um dia. Todos, um dia vai morrer. É a morte física. Mas aqui ele está falando da morte eterna. Ele está dizendo aqui sim, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, a morte eterna, a condenação eterna. Deus tem algo especial para a tua vida. Deus tem coisa boa para você. E Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar a sua vida. Deus não quer que você se perca. Deus quer você um dia no céu. E Ele está dizendo, ao que vencer, porque no céu não entra derrotado, só entra vencedor. Vença essa batalha que você está enfrentando. Não desista. Vença esta luta que você está enfrentando. Seja fiel. Deus tem compromisso com você, vencedor. Vence esta batalha, pois o Senhor tem algo especial para a tua vida. Ele diz mais, dizendo na vida futura, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, da condenação eterna. Porque quem não vence as tribulações, as lutas desta vida e permanece fiel ao Senhor, ele vai ser condenado naquele dia. Mas o Senhor está dizendo para você, seja fiel, porque eu estou contemplando as tuas obras e eu tenho algo especial guardado para você aqui no céu. Eu vou abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, meu querido, guarde esta palavra no teu coração, igreja do Senhor. Vamos ser como esta igreja de Esmirna. Vamos permanecer fiel na tribulação. Vamos permanecer fiel nas provações, porque Deus tem recompensa para as nossas vidas. Eu quero dizer para você, Deus tem recompensa para a tua vida. E o melhor de tudo, o teu nome está escrito no livro da vida. E você um dia vai morar nas mansões celestiais, viver ao lado do Senhor. E lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto. Lá só vai ser alegria e vamos servir ao Senhor eternamente. Então seja fiel a Ele, para que você tenha direito à vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa estar te abençoando através desta programação, através desta palavra. E eu convido você a participar de um culto conosco, a aprender mais da palavra do Senhor, porque hoje está havendo escassez da palavra. Muita gente está dentro das igrejas e não consegue aprender a palavra do Senhor. E nós queremos que você aprenda a palavra, para que um dia você venha morar no céu. Seja fiel ao Senhor. Estude esta palavra, seja fiel a esta palavra, seja fiel aos mandamentos do Senhor, pois Deus tem recompensa para a tua vida.
Que Deus te abençoe você, e eu quero orar por você e toda a sua família, porque eu tenho certeza que esta palavra certamente falou ao seu coração. Senhor nosso Deus, eu te louvo mais uma vez, Senhor, por ter falado a tua palavra. Deus Todo-Poderoso, abençoa o lar, Senhor, desta pessoa que acabou de ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, Senhor, dá vitória para essa tua filha, para esse teu filho, Senhor, que está enfrentando essas tribulações, que ele permaneça fiel, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para recompensar. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, em nome de Jesus. Instaladora Márcia Home Center. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir os preços e a qualidade que só a Instaladora Márcia lhe oferece. Tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens. Na Instaladora Márcia, você encontra também uma linha completa em pisos, revestimentos, luminárias, ventiladores, interruptores, tomadas, duchas, interfones, ferramentas e muito mais. Curta nossa fanpage e fique por dentro de todas as novidades e promoções. A Instaladora Márcia Home Center fica na Rua Alexandre Volta 142, no centro de Guaxupé.